Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Teve a venda do Alacian para o Red Bull Bragantino. Tem atualização sobre o Paquetá, o Flamengo que infelizmente perdeu a partida para o Bangu, mas tá tudo certo, o time principal ainda não está jogando, está treinando, se preparando para o retorno. Vamos analisar a imprensa esportiva falando todas as atualizações do Mengão, por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 3.000 likes, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, Meu Mengão React, convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Carioca, já começou, teve jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, mas agora tá valendo a competição, realmente tá acontecendo, e o Mengão, que ainda é alternativo, bem diferente, não tem Felipe Luiz, perdeu pro Bangu. Moça bonita, o time sub-20 do Flamengo foi surpreendido pelo Bangu nos primeiros minutos. Logo aos 3, Garrincha lançou PK, que ganhou na corrida do zagueiro e estufou a rede. Aos 12, o haitiano Garrincha acertou o ângulo. Golaço! Com a camisa 7, fez lembrar o anjo das pernas tortas. Não gosto muito de comparar porque a gente sabe como que foi a história dele. O cara foi um gênio, mas graças a Deus aí, posso dizer que eu tive sorte, a sorte dele, né? O rubro-negro diminuiu o prejuízo aos 19. Bruno saiu mal e Guilherme tocou por cima. Joshua poderia ter empatado ainda na primeira etapa, mas o goleiro Bruno e a trave impediram. Festa do Bangu, que voltou a vencer o rubro-negro após 24 anos. O Flamengo segue sem ganhar no Campeonato Carioca. Somou apenas 1 ponto. Apesar disso, o planejamento permanece o mesmo. No próximo sábado, diante do Volta Redonda, mais uma vez o time sub-20 estará em campo. Algumas peças da equipe principal só devem estrear na rodada seguinte, no clássico contra o Vasco, na próxima semana. A partida marcou ainda a despedida de Alacian, que está sendo vendido para o Red Bull Bragantino. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. É, gente, um jogador promissor, mas teve problemas extra-campo no Flamengo, agora é negociado com o Bragantino, e é um atleta que é muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando oportunidade para os garotos, uma pré-temporada muito pequena, muito curta, e mesmo assim, tentando num jogo com chuva, não é um adversário que está treinando há mais tempo, acabou sucumbindo e não venceu o jogo. É a segunda partida sem vitórias no campeonato. Não é, Renata, é porque você não está vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento está sendo muito bem feito para o Flamengo. O Flamengo está pensando lá na frente e é isso que tem que fazer. Não é porque os resultados não estão acontecendo que você vai ter que atropelar o processo. Então o processo tem que ser bem feito, como o Flamengo está fazendo. O Luiz Felipe sabe realmente quem pode contar. E o Campeonato Carioca, com certeza, o Flamengo vai classificar para a próxima fase. Ronaldão, o Flamengo está pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom pensar, hein? Porque nós temos aí um ataque fulminante para enfrentar o Flamengo aí. Nós temos o Guinegão, o Pedro Raul, nós temos o Yuri Alberto tá descansadinho, não apareceu ainda. Tinha que você mandar o Pedro Raul também para Porto Alegre junto com o Félix Torres. Ó, se quiser eu levo. Se você quiser, vou pedir pro... O transporte é por sua conta? É por minha conta, então eu levo ele lá aqui, ó, no braço ainda. Agora deixa eu falar uma coisa, eu gosto do Flamengo. O Flamengo tá correndo o mesmo risco que teve um time aqui na capital, que começou a escolher. Vou deixar esses caras de lado, vou começar a escolher. Escolher aqui, escolher ali. O que aconteceu no final do ano? Vice em tudo. Então tem que abrir o olho. Você tem que fazer o quê, Cicinho? A gente sempre fala aqui, Cicinho. Deixar os seus comandados com a faca aqui, ó, no dente, ó. Com vontade, querendo. Não ficar mexendo na equipe. Ô, Felipe Luiz. Mas se apresentaram na segunda-feira. Como é que você faz o quê? Mas peraí, pô. Felipe Luiz. Se você tá na guerra, você tem que estar esperto, bebê. Que o Flamengo agora o Luiz Felipe aí que falou. Luiz. É o Felipe Luiz. Felipe, né? É o Felipe Luiz. O Flamengo teve que jogar o Mundial. Até esses dias estava disputando
disputando o Campeonato Mundial, os caras precisavam de descanso. E outra, o Campeonato Carioca, com todo respeito, o Flamengo vai estar na final daqui a pouco. Não tem pra onde correr. Azar, o Ronaldo aí traz esse discurso porque quer que os caras cansam. Quem vai... O azarado nessa situação é o Corinthians, que daqui a pouco tem uma final de Supercopa e vai tomar ataque. O Corinthians não ganhou nada o ano passado. O Corinthians tá de boa. Você é motivado por resultado, irmão. Por quê? Você é motivado por resultado. Eu tenho um processo, tem que respeitar o processo. O cara tem que estar com a faca no dente em qualquer ocasião. Eles vão estar contra o Corinthians. Porque é o filho que vai ser campeão. Não, contra o Corinthians todo mundo vai mesmo. Contra o Corinthians é um título direto. É um jogo só e que vale uma taça importante. Vamos pro Rio de Janeiro, Moça Bonita, o Bangu, mais de 20 anos que o Flamengo não jogava em Moça Bonita, o Bangu recebeu o time reserva e venceu o Flamengo com gol inclusive de Garrincha. Vamos lá com o Pedro Henrique Torre, que traz os detalhes da partida. Fala, Edu, tudo bem? Um abraço grande pra você, um abraço pro Elton, todo mundo que assiste a gente a esta hora da madrugada. Terminou há um tempo aqui em Moça Bonita, Bangu 2 e 1 para o Flamengo. Flamengo derrotado nessa segunda rodada de Campeonato Carioca. Na verdade, é a primeira rodada, mas é o segundo jogo do Flamengo nessa competição. Teve um jogo já antecipado no domingo contra a Portuguesa, foi 1-1 e o Bangu conseguiu a sua primeira vitória já na estreia da competição. A torcida fez aquela festa bonita, animada, cantou olé no final, para desespero do treinador, mas o Bangu faturou 2-1 e o Flamengo, ainda com a equipe sub-20, os garotos ali do Bruno Pivetti, não conseguiram bater de frente nessa partida aqui em Moça Bonita. O Flamengo fica com 1 ponto, o Bangu vai a 3 e fica essa expectativa aí das próximas rodadas. A equipe sub-20 volta a jogar no fim de semana contra o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Talvez na próxima semana, na quarta-feira, aí sim um misto ali de alguns titulares que já estão realizando a pré-temporada com o Felipe Luiz, ou pelo menos alguns jogadores do elenco principal e jogadores do sub-20. Quem disputou aqui muito provavelmente sua última partida com a camisa do Flamengo foi o Wallace Yan. O jogador correu de todos os jeitos, atacou de zagueiro, enfim, correu muito o jogo todo, tomou um amarelo no final por reclamação, queria demais o resultado aqui, mas não foi possível, está com um acerto encaminhado para o Red Bull Bragantino, o Wallace Yan. A gente ainda não tem os valores, exatamente a informação foi dada primeiro pelo apresentador Benjamin Bach, do SBT, mas de fato o Wallace Yan está com essa saída encaminhada para ser reforço do Red Bull Bragantino. Aí, Edu, a gente fica por aqui, ainda tem a situação do Paquetá. O Flamengo espera que no fim dessa semana o West Ham fique mais sensível após uma reunião. O Paquetá já informou o quanto deseja voltar ao Brasil, rechaça qualquer ideia de ficar no futebol europeu, até na Inglaterra mesmo. É o desejo do Paquetá, já acertado com o Flamengo, em voltar para o clube pelo qual foi revelado e saiu em 2018 rumo ao Milan. Edu? Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações. Vamos ouvir o que disse o Wallace Yan. Como o Pedro Henrique trouxe a informação, a caminho do Red Bull Bragantino já falou em tom de despedida. Confere aí. Fico até emocionado pelo carinho da torcida. Tudo que o clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Pode falar. Tá, em números do Wallace Yan, foram 37 jogos, 8 como titular, 22% dos 37, né? 28 minutos por jogo, 7 gols e 4 assistências, indo para o Red Bull Bragantino, que pretende usá-lo como uma referência para a equipe. Ô Elton, a gente viu ali um golaço do Garrincha, né? O segundo gol. Garrincha com S, é um jogador haitiano, com muita história, né? Os pais refugiados, moram nos Estados Unidos. Mas, claro que o nome é uma homenagem ao Garrincha, nosso craque. Ô Elton, mas o Wallace Yan, você entende essa saída? Ele que era a referência, ele era o cara mais conhecido desse elenco sub-20. Os garotos do Flamengo, o Wallace Yan já era o veterano ali em campo, né? Você entende essa saída, tanto do lado do Bragantino quanto do Flamengo? Entendo. Já teve oportunidades da equipe principal com o Felipe Luiz, acabou fazendo gol. Foi pro Mundial, né? Inclusive, de clubes. Então é um cara que tem essa
essa experiência, mesmo com 20 anos de idade, se encaixa muito bem no que pensa o Red Bull Bragantino, né? É uma contratação que a gente entende perfeitamente, né? É um tiro certeiro nesse sentido. Jogador jovem, potencial de mercado, da característica, inclusive, do time, né? Não é aquela referência, o cara que fica dentro da área, é um jogador de muita movimentação, então acho que isso se encaixa perfeitamente. O Flamengo vê também, por mais que seja um clube do Brasil, não é? Negociar com o Bragantino não é a mesma coisa que negociar com o Cruzeiro, que negociar com o Palmeiras, obviamente. Então há essa facilidade. O que eu ouvi ali, a gente estava ouvindo, né? O Wallace ia falar, acho que era alguém da assessoria. Ian, não pode falar não, não pode falar não. Já falou, já vai embora. Acabou dizendo que essa é a despedida dele. É um jogador que também precisa ter um pouco, né, de cabeça no lugar, Edu. A gente tem visto, é um cara de 20 anos, né, tá no seu processo final de formação, nessa transição para o profissional. Foi expulso num jogo, acho que foi no jogo contra o Bahia, né, que ele acabou sendo expulso. O Felipe Luiz puxou a orelha dele. É um jogador que já também se envolveu em confusão ali, de exagerar um pouco dentro de campo, né, de brigar com o adversário, de reclamar bastante. Tem personalidade, obviamente, mas isso pode, de uma certa forma, né, moldar ele no outro aspecto, até a observação dos adversários, da arbitragem com relação ao comportamento dele. Mas tecnicamente é um jogador muito bom, que eu acho que vai continuar seu processo de evolução dentro do futebol brasileiro num clube que vai dar talvez um pouco mais até vai dar menos pressão, não é que não vai ter pressão, que o Bragantino tem, mas menos pressão, obviamente, do que no Flamengo, onde todo jogador que surge na base, e a gente tem falado de Paquetá, por exemplo, no Flamengo, todo jogador que surge na base tem essa pressão, né, de chegar no profissional e corresponder, porque a base do Flamengo tem também esse objetivo, né, de formar talentos, de formar craques para a equipe principal. Craque o Flamengo faz na base, né, como diz na Gávea. Vamos voltar com o Pedro Henrique Torre, porque ele conversou com o torcedor que pegou a camisa do Wallace Ian nessa despedida. Pedro. Fala, Edu, tudo bem? A gente volta aqui de Moça Bonita para falar um pouquinho com um craquezinho aqui, um futuro craque, o João, que tá aqui com a camisa de quem, João? Do Wallace. O Wallace, você chegou ali na grade e pediu? Não, eu só estendi ali a mão e ele me deu. E aí, não quis saber se ele vai embora não, se ele vai pro Red Bull Bragantino? Perguntei se ele ia pro Red Bull, ele confirmou que sim. Confirmou que sim? Ficou chateado que ele vai embora? Não, tá tranquilo, mas mostra a camisa aí. É isso aí, Edu, mostrando a camisa aqui. O João, que é do Sub-9, é isso? Do Bangu. Sub-9 do Bangu, joga de quê? Zagueiro. Zagueiro? Então, no futuro você vai marcar o Wallace Ian, ainda dá tempo, ele tem 20 anos, vai dar tempo. Então, gostou da relíquia? Uhum. Então é isso aí. Edu, devolvendo para você, agradecendo a participação do João e toda a família dele que tá por aqui. O pessoal também feliz com essa lembrança. O Flamengo perdeu, mas é algo especial que o João leva para casa. Boa, o João se deu bem. Imagina que bacana, né? Despedida do jogador, ele conseguiu ficar com a camisa. Eu imaginaria o Wallace Ian querendo guardar essa camisa de recordação, mas tem muitas outras, né? Enfim, a gente tem os números da partida em Moça Bonita. O Bangu levou a melhor. O Garrincha fez um gol e teve uma assistência, né? Assistência para o gol do PK. O Guilherme fez o gol do Flamengo. Então, o Flamengo com muito mais posse de bola, quase 70%. Finalizou 3 vezes mais, 12-4. No alvo, 5-3. Gols esperados, 0,92 contra 0,68. Escanteios, 9-1. O Bangu ficou o segundo tempo todo ali atrás, querendo segurar a vantagem. Conseguiu 50% nos aproveitamentos para cada lado. Tivemos, esse é o detalhe, né? Só 50 minutos de bola rolando, um jogo bastante truncado, e o Bangu acabou conseguindo esses gols. O jogo começou muito agitado, no segundo tempo o Bangu se segurou. E o torcedor do Flamengo fica pensando, Paquetá, será que vem? Será que vai sair negócio com o West Ham? Vamos lá com o João Castelo Branco, direto da Inglaterra, que fala como o torcedor do West Ham está analisando e vendo essa possível saída do jogador. O Paquetá, será que continua por aqui?
Essa é a grande dúvida após a oferta do Flamengo de cerca de 35 milhões de euros, rejeitada pelo clube inglês. E eu conversei com alguns torcedores por aqui no bairro do clube sobre essa situação. Um torcedor disse que ele fica um pouco desapontado, decepcionado com o Paquetá de querer sair neste momento em que o clube luta para não ser rebaixado, né? Lembrando que o West Ham está na zona de rebaixamento, 7 pontos a menos do que o Nottingham Forest, uma situação realmente bem complicada. Esse torcedor disse que o clube apoiou muito o Paquetá quando estava sendo investigado pela Federação Inglesa com a situação de cartões amarelos, e o clube realmente deu todo o apoio, esperou o Paquetá e agora ele quer sair assim dessa maneira no meio da temporada. Já um outro torcedor disse que o Paquetá tem decepcionado um pouco nessa temporada, que quando ele chegou ele fez parte muito importante do time, que eles achavam que o Paquetá ia ser muito mais do que acabou sendo. Foi muito importante realmente na conquista da Conference League, levando o West Ham para a Europa, um jogador muito querido por aqui, mas que desde que foi investigado, disse esse torcedor, não foi mais o mesmo jogador e acaba recentemente parecendo que realmente não está querendo estar aqui. Então ele disse que prefere vender logo e reinvestir o dinheiro na defesa do time que está precisando. Essa quantia que o Flamengo oferece realmente não é muita coisa aqui para o padrão da Premier League, para um jogador como o Paquetá. Lembrando que o Manchester City aparentemente tinha oferecido 85 milhões de libras para levar o Paquetá e que essa negociação acabou não acontecendo por conta das investigações. Portanto, essa oferta de 35 milhões, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, muito abaixo da avaliação que o clube tem, e aparentemente rumores de que outros clubes aqui da Premier League, como o Tottenham, talvez até o Chelsea, teriam interesse e poderiam pagar mais, só que o Paquetá diz nesse momento querer voltar para o Brasil se o Flamengo realmente conseguir pagar um pouco mais. A diretoria do West Ham avaliando a situação, a torcida um pouco dividida sobre a situação. Ficaremos de olho nessa novela que vai mais uma vez se alongando sobre o Paquetá. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, todo mundo querendo que essa novela termine com um final feliz. Paquetá e Flamengo, né? A gente já imaginou o Paquetá chegando no Mengão? Cara, aí, meu amigo, pode entregar as taças, viu? Pode entregar, porque elenco que o Flamengo vai ter com a chegada do Paquetá, aí é fora do comum. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? O Flamengo, infelizmente, não teve um bom resultado contra o Bangu e agora já pensa na próxima partida, né? O Flamengo, nesse momento, perdeu pro Bangu, empatou com a Portuguesa, agora joga neste sábado contra o Volta Redonda, sábado às 9h30 da noite. E aí depois já tem um clássico contra o Vasco no dia 21, às 9h30 da noite, numa quarta-feira, dia 21, já pega o Vasco e aí logo em seguida, no dia 25, pega o Fluminense. Meus amigos, Campeonato Carioca vai começar e aí o Flamengo já precisa ter bons resultados aí nos clássicos. Vamos ver o que vai acontecer, a gente tem que ver se o Felipe Luiz ainda vai colocar o time principal ou se o time principal vai somente na final da Supercopa do Brasil, que é contra o Corinthians. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe do planejamento do Flamengo, o Flamengo já havia dito que iria, né, com a base aí para essas partidas, então vamos ver o que pode acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like e se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.